pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começou mais um Nutrition Cast. O meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. Hoje o tema vai ser bem legal. Todos eu acho legal, né? Mas o tema vai ser bem legal. É ciência na prática. Hoje, vocês sabem, vocês que acompanham a gente, sabem que muitas vezes, esses meninos ficam falando toda hora, eu vi um estudo, eu vi um artigo, eu vi nisso, o pessoal fez aquilo, não sei o que, randomizado, controlado, tanã. E, na verdade, o que a gente quer falar é como isso, de fato, impacta na sua prática, por que é importante esse estudo e dar até também algumas dicas de como você pode começar a incluir esse hábito de estudar no seu dia a dia. Antes, no podcast que a gente fez aqui, o Vini falou que já a primeira dica, como o ambiente mudou, né, Vini? Você mudou disse que não tinha um hábito de ler artigo, de estudar em si. E aí veio aqui pro Consciência, aqui a gente mexe muito com isso. E aí hoje ele tem o hábito, vive lendo artigo, né? Ele gosta. Sim, é curioso. Gosta. É interessante quando você busca a curiosidade. Você não vai ver o artigo porque, é chato, mas não, você vai em busca do conhecimento justamente para você transmitir para outras pessoas, para o paciente específico. E quando você fala, meio assim, tem um estudo, o paciente chega, brilha o olho. Chega a gerar aquela confiança, né, Dandara? Sim, é bem legal. Eu acho, Vini, que a gente pode começar falando da importância, sabe? A importância. Aí a gente pode ir pontuando alguns pontos do porquê que o Nutri tem que estudar. Primeiro, né, gente? E principalmente artigos. Primeiro, né, pessoal? Estudar, a gente sabe que a ciência tá sempre se renovando. A clássica história do ovo. Antes fazia mal, agora não faz. O que você vai falar? Então, a ciência está sempre se renovando, sempre está surgindo coisa nova. E é muito importante todo mundo da saúde estar se atualizando. Segundo ponto, Vini, que eu vejo é não ser enganado. Justo. Tem artigo pra tudo, gente. Tem artigo pra tudo. Se você pesquisa lá a cura do câncer, às vezes você pode até achar um artigo. Mas tem que saber interpretar, tem que saber se aquilo é válido na sua prática realmente, né, Dandara? Sim. Sempre conciliar o estudo com a sua prática e saber interpretar bem aquele artigo científico que é difícil, mas é prazeroso quando você consegue entender a linha de raciocínio do autor, né? Então, pra você não ser enganado, até em palestra. A gente aqui aprendeu a ser muito crítico, né, Vini? Isso a gente aprendeu aqui mesmo. Então, assim, não é todo mundo que fala que eu vi um estudo científico que tá falando a verdade, não. E tem esse ponto, Dandara, da questão do conflito de interesse. Expliquei pra eles. Que é grande. Por exemplo, a empresa fabrica X suplementos. A empresa fabrica X suplementos. E aí a empresa que fabrica esse suplemento resolve fazer um estudo científico, patrocinar o estudo científico para verificar a eficácia daquele suplemento. Qual você acha que é a probabilidade dela falar a verdade ali, né? É comum... Será que deu ruim? Justamente comum, assim, em eleição, né? Tem um candidato X que compra uma pesquisa eleitoral e aí, às vezes, ele tá na frente, em outras pesquisas não está. Eita. Tem o viés. Eu falei, não entrei em méritos, galera. Mas ele tem esse viés, pra deixar mais claro, assim, entendeu? Então, antes de ler um artigo científico, lá embaixo, eles são obrigados a colocar se existe um conflito de interesse. Sim. Então, vai lá embaixo no artigo, verifica o conflito de interesse. Às vezes é aquele com o título mais chamativo, mais gostoso de ler, né? Eu não vou falar o nome da marca, mas tem uns refrigerantes aí pretos que já patrocinam artigo, pessoal. Então, qual será o interesse? Então, e não só o interesse de uma marca, mas às vezes numa palestra que você vai ter uma pessoa patrocinada por uma empresa. Então, muitas vezes, e eu vou falar de verdade, eu já passei por isso, eu acho que o Vini também, antes da gente criar um senso crítico maior que vem através do estudo e da experiência, mas principalmente através do estudo, toda palestra que a gente ia, com verdade. Nossa, olha isso! A pessoa falou, apresentou aqueles gráficos que nem ela entende. E às vezes você já tira foto, posta no Instagram, aí já propaga aquela informação e nem olhou o artigo a fundo. Eu já fiz isso, tá? Exatamente. E como você é nutricionista, o público leigo, de certa forma, vai acreditar. Porque você viu uma pessoa que às vezes, ou ela não
às vezes ela nem tinha um conflito de interesse, mas ou ela não viu ali o negócio direito. Então, tudo isso, você estudar é importante. E é legal que hoje é o meu dia de falar frases, tá? O legal é que uma coisa que a gente nunca perde é o nosso conhecimento, né? Justo. Então, podem roubar tudo de você ali e não vão roubar... E não vão roubar o seu conhecimento. Vini, eu tô com uma aqui na cabeça, mas me fala, mais algum ponto do porquê o nutricionista tem que estudar e buscar artigo? De questão do conhecimento em si, que você já pontuou bem, acho que é esses pontos, mas, e exemplo, não se cobrar. Eu até compartilhei um post esses dias é Igor, né, o nome dele? O Igor? Igor. Que vê artigo? Isso, que fala muito sobre artigo. Eu esqueci o sobrenome dele. É Igor Rocket, alguma coisa do tipo. Recomendo, ele é bom. Desculpa se a gente não seu nome. Mas ele é bom no que faz. Ele falou bem assim, 80% do tempo eu gasto baixando artigo, 20% eu leio esse artigo. Então, nem todo artigo que você vai baixar, você vai ler, você vai entender. Tem artigo assim que a gente pega e para e olha e... É complicado, né, Dandara? Às vezes você passa horas ali e não consegue entender. Aí, às vezes, vem aquele doutor charlatão que a galera fala, né? Lê o resumo e aí vai no podcast, fala como verdade absoluta, todo mundo fica compartilhando. E, normalmente, o seu paciente vai chegar no consultório como se aquela verdade fosse absoluta para ele. Sim. E você precisa ter provas para como é que se diz? Confrontar com aquela ideia que foi levada para você. Então, esse era o ponto... Olha, você leu minha mente, hein? Esse era o terceiro ponto que eu vejo por que o nutricionista e o profissional da saúde tem que estudar. E a gente fala de artigo, gente, porque é o que tá mais atualizado ali para você. Para convencer. Convencimento de paciente, e não só para o convencimento, mas para você ter um manejo adequado. Porque, de certa forma, nós temos uma responsabilidade. Exemplo, o próximo podcast é probióticos. Você pode passar um probiótico uma pessoa achando que é bom porque viu numa palestra e causar um problema. Então, nós temos uma responsabilidade até quando a gente deixa de fazer algo. Então, tanto para convencimento, tanto para contra-argumentar com verdades que uma pessoa traz, tanto para você ter um ótimo manejo e estratégia. E, assim, por mais que a gente... Uma coisa muito legal, Vini, na hora de atender, eu sei que você faz muito isso, eu acho que a gente, todos nós fazemos muito isso, é trazer aquele artigo científico para a realidade do paciente, explicando para ele e mostrando, de fato, como a ciência estuda isso. O exemplo que eu acho que eu até falei em outro podcast é sobre vetelas. Então, eu explico o artigo para uma pessoa leiga, explicando, olha, eles fizeram isso, e eles avaliaram isso. E como isso, claro, trazendo com responsabilidade, traz um peso a confiança, pro seu argumento, né? E a pessoa começa a acreditar, caramba... É verdade, eu tenho que dormir, eu tenho que parar de ver televisão. Então, gente, estudar, você nunca vai perder seu tempo, né, Vini? Justamente. E tem essa questão, às vezes a gente tem um costume de montar aulas, tanto para apresentar aqui todas as quintas, né, no Consciência, eu às vezes abro a aula pro paciente. Olha aqui, ó, já apresentei uma aula sobre isso, falei sobre isso, gosto muito dessa comparação de medicamento e alimento, explico pro paciente, ele fala assim... Meu Deus, o olho do paciente brilha, você encanta ele e você transmite essa segurança que ele precisa. Às vezes, assim, ele vai, quer ou não, o médico tá aqui, né? O nutricionista tá aqui na questão de credibilidade que a pessoa tem, né? E aí, quando você começa a transmitir um conhecimento pro seu paciente, às vezes ele vai no médico, ele vai mandar uma mensagem pra você e falar, Vinícius, o que você acha disso aqui? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Sim. E aí é a hora que você fala, tá dando certo, entendeu? Porque ele tá confiando no seu trabalho, tá acreditando em você, né, Dandara? Justamente por conta desse senso crítico de buscar sempre o conhecimento específico. É verdade. E quando você entende o desenho do artigo, nossa, isso é maravilhoso, bom, né? Demais, dá vontade, não sei, de bater a cabeça na parede de tanta alegria que você fica. Vini, eu acho que a gente convenceu as pessoas porque elas têm que estudar. Vamos passar agora, vamos lá, eu sou uma pessoa que não tenho esse hábito de ler artigo, eu ainda nem sei como ler. Como que eu deveria começar? Conta aí pra gente algumas dicas. Beleza. Primeiro, a maioria dos artigos, né? Tanto que a gente lê em inglês. Sim. Tem esse ponto, né? Eu tenho falha ainda na questão do inglês, mas algo que me ajudou muito é a questão de você
Tem um Google Tradutor, que ele traduz ali quando você clica no automático, né? Você lê o artigo em português, depois você volta pro inglês, dá uma lida em inglês, depois você volta pro português. Isso vai ajudar tanto você a entender o artigo, quando começar a pegar já o inglês. Vai chegar a um certo ponto que você não vai mais precisar usar o Google Tradutor, que é um ponto, né? Normalmente Sim. a galera tá ali e tem dificuldade de ler. E é bom até tomar cuidado de ficar sempre traduzindo o artigo, porque querendo ou não... Pode dar uma variedade. Tem Justo. coisas que podem dar variedade na sua interpretação. Justo. E às vezes você pode falar besteira, né? Tem esse ponto então, também. Assim, tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas eu acho que, antes de tudo, primeiro, se você é estudante, já começa a fazer isso já na faculdade. Mas antes de tudo, é entender a lógica. Eu acho que isso foi uma coisa que muito me ajudou. Então, assim, entender quais são os tipos de artigo que existem. Existe artigo de revisão, existe artigo que faz caso-controle, existe artigo randomizado, controlado, aí você vai ver um monte de termo. Então, tem vários videozinhos que você consegue interpretar exatamente qual é o tipo de artigo. O que uma revisão faz? Você vai ver lá, review, mas significa o quê? Então, entender a lógica por trás disso é muito bom. Entender também que eu tenho níveis de confiança do artigo. Eu tenho níveis ali... Tem revista de credibilidade. De credibilidade. Então, entender qual é o tipo de estudo que dá mais credibilidade. Porque às vezes a pessoa pega ali um estudo observacional. O que é o estudo observacional, gente? O pesquisador, ele não entra na história, ele só observa. E muitas vezes pode acontecer de algo do passado. Então, ele não controla os vieses. Esse tipo, só para dar um exemplo para vocês, esse tipo de artigo a gente não pode dizer que, nossa, realmente é uma causa. Não, ele só está observando algo. Então, entender os tipos de artigo e entender os níveis de confiança, entender o que eu posso falar que é causa ou associação, é muito importante antes de você começar a ler um artigo, né? Vini, tem mais alguma dica que você acha que a gente pode dar pro pessoal? Que tá começando agora, né? Antigamente eu achava chato que eu sentia da obrigação de ler o artigo inteiro, né? De ler a introdução, materiais e métodos, discussão e tudo. A introdução é interessante você ler? É interessante você ler. Mas primeiro vai no materiais e métodos. Vê se é realmente aquilo que você está pesquisando. Porque ali vai ter o desenho do estudo e você vai verificar se aquilo realmente vai agregar para você. Ler abstract antes Isso, também. O abstract antes também. Mas assim, os materiais e métodos, quando você já entrar ali, se é algo mais completo, se for, pula a introdução, vai no materiais e métodos para você ver se realmente aquele artigo faz sentido para você. Aí depois você lê o artigo completo. Mas de preferência começar por materiais e métodos. Eu começava pela introdução e acaba ficando chato, maçante, que você não via o artigo andar, era aquela... como se fosse um livro, né? Sim. No começo ali. O legal da introdução é que, assim, vamos supor, eu tô estudando, fala um tema aí, eu tô estudando diabetes. Isso, ela vai te dar... diabetes tipo 1. E aí, eu vou falar o meu jeito, e aí, lógico, não é regra. Eu vou estudar um tema que eu não domino muito, que eu não estudei, eu quero aprender mais sobre isso. Primeiro, eu escolho um artigo de revisão. Porque num artigo de revisão, e aí a gente tem que, né, analisar os artigos de revisão que a gente tá lendo, traz uma abrangência sobre o tema. E eu começo a aprender um pouco mais, eu começo a ver termos, diabetes tipo 1, vamos supor que eu tô bem no básico, gente, insulina. Ah, então tá, existe isso. Tá, glicose, existe os testes, exames. Então, o artigo de revisão, ele explica muito bem isso. Quando você vai aprofundando, aí você vai pegando os artigos. Tá, agora eu quero estudar diabetes tipo 1 e em canela. E a canela, por exemplo, você quer estudar algo mais específico. E aí você vai entrando nos artigos mais específicos. E, de fato, a introdução, se você começar a ler vários artigos, você vai ver que são todas iguais. É justamente isso. Então, é bom você começar... Pra base, né? Mas você tá ali focando, estudando. Então, você vai e... quando você tá focando muito naquele ponto, você vai ver que a introdução é muito parecida. E, gente, estudando muito um assunto, o abstract, ele até quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz pesquisa de revisão, nos métodos de pesquisa, eles chegam uma etapa que eles pegam vários artigos para colocar na revisão e aí eles vão avaliando. E um dos métodos eles têm a primeira análise e retira uma quantidade de artigo. Tem a segunda análise e retira. E uma das etapas é ler apenas a revisão para saber se é exatamente. Porque a revisão vai falar um pouco da introdução, vai falar como é que foi os métodos de uma forma bem resumida, vai falar
os resultados de uma forma bem resumida. Vai falar a discussão bem pouco, quase nada, mas a conclusão, que aí é o problema, né, Vini? Aí o pessoal já vê a conclusão ali, porque, gente, vamos lá. Pesquisador, né, Vini? Ele quer endeusar o artigo dele. Bem honesto. Ele quer, porque o pessoal acha que evidência científica é só se funcionou, mas se não funcionou também é evidência científica. Então, acho que trabalhando assim, você vai ficando mais apurado. E lógico, gente, Vini, a prática é o poder. Acho que tem aqui a canequinha, né, que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana, né? E você falando dessa questão, Dandara, de interpretação em si, cuidado com títulos de artigo. Né? Tem um artigo que eu vi sobre aromaterapia falando da cananga-dorata, falando cananga-dorata reduz níveis de ansiedade. Interessante, aromaterapia, cananga-dorata, fui ver. Aí já no abstract ele falava, cananga-dorata diminui o marcador indireto de ansiedade, que é a amilase salivar. Aí você vai lendo o texto. Aí quando chega na interpretação do gráfico, nada disso é verdade. Quando chega para a conclusão, aí ele conclui: é constatado que a cananga-dorata tem relação com melhora da ansiedade, mas se você olhar o gráfico certinho, ele mesmo fala na discussão do gráfico: cananga-dorata não foi eficaz para a melhora da ansiedade. Sim. E é erro de artigo, comum de acontecer. Sim, eu acho que não é nenhum erro, né? É mais um... sei lá, a pessoa tá se sacando. De uma fé, né? É porque, cara, a pessoa viu que o negócio não foi e ela colocou lá. E assim, alguns pontos que eu acho que a gente pode até trazer pra como avaliar. Primeiro, você tá pegando um artigo. Ele é um artigo que ele vai fazer uma intervenção. É uma intervenção que é controlada. E aí, gente, sempre que a gente for ler artigo tá, mas por que ele não fez isso? Começa a perguntar, por que ele não fez isso? Por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo aqui. Falando de dieta, que nós somos nutricionistas. Vou ver a performance, vou fazer um teste com a cafeína para ver a performance de atleta. E aí o artigo não controlou nada de alimentação. Não controlou nada de sono. As variáveis. Não controlou nada que pode interferir na performance. E você já sabe que existem esses parâmetros. Tá, será que realmente... Então, a gente indagar, por que ele não fez isso? Isso aqui tá faltando. De fazer perguntas, né? Isso é você começar a criar um senso crítico. Tem um que eu até descobri isso recentemente, até compartilhei no grupo do Consciência, é Escala Pedro. Bota no Google mesmo, Escala Pedro. Sim. Isso. Lá eles vão te dar parâmetros para avaliar aquele artigo se realmente ele é bom. Vai fazer você ficar mais reflexivo e pensar realmente, fazer essas perguntas que a Dandara fez aí, sim, mas vai estar escrito lá pra você e você vai ter de fácil acesso. É muito importante, gente, porque a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Assim, é difícil, às vezes a gente se coloca no lugar do pesquisador, é difícil ele isolar, sim, todas as variáveis, é muito complicado. A gente critica, né? Mas é difícil. Mas é difícil, às vezes, ele isolar todo esse tipo de variáveis. Mas, por exemplo, nutricionista, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, com o sono. A gente sabe que o sono e a alimentação interferem diretamente na performance do atleta. Ele está ingerindo cafeína. Tem esses parâmetros que a Dandara falou em si. Então, é interessante a gente ficar atento em relação a isso, né, Nana? Sim, e ao longo do tempo, estudando... Claro, quem se interessar pelo tema, estudando estatística, alguns fatores que interferem, por exemplo, a gente fala muito de N, né? É legal a gente traduzir para as pessoas o que significa. O que é N? N é a quantidade de pessoas ali do artigo. Então, quanto mais pessoas eu tiver no artigo, melhor eu posso dizer sobre se aquilo é replicável. Porque, vamos supor, eu faço um artigo com 3 pessoas. E uma, né, é muito pouco, mas... e uma tem parâmetros muito grandes que podem interferir. Então, isso é um ponto de avaliação. O método do artigo também é um ponto de avaliação. E, lógico, essas coisas a gente vai vendo com o tempo. Mas, gente, nada que a gente não possa... Hoje em dia tem tantos cursos. Eu mesmo já fiz cursos sobre isso. E é muito legal. Mas eu acho que o que mais a gente quer trazer é... Não deixem de estudar. Não deixem, é muito importante. E eu acho que um dos pontos, Vini, que mais a gente pode falar é aplicabilidade na prática também. Justo. Porque às vezes a gente vê um resultado, mas será que na prática realmente é válido? Eu vou ter esse resultado? Custo-benefício. Você, Vini, o Vini, ele até palestrou lá no Consciência Conference sobre a utilização, por exemplo, de um medicamento e... De um alimento alimento.
E quando a gente olha esses estudos, com certeza você vai ver que pode ter acontecido, mas a pessoa tem que tomar uma quantidade muito grande daquele alimento. Aí já não é tão aplicável para a prática assim. Exatamente. Tinha um sobre o extrato envelhecido de alho para melhora da pressão arterial. E só que era muito, a quantidade eu não lembro ao certo, mas era uma quantidade exorbitante. Era muito alho. Era muito alho. E a pessoa tinha que tomar 3 vezes ao dia. E queira ou não, a gente sabe que o alho em si gera um desconforto. Às vezes tem uma pessoa que vai ter uma eructação, vai sentir arrotos em si, aquele gostinho diferente na garganta, que não é tão interessante. O mau hálito em si, aí você aplica nesse ponto. Mas se já tem um fundo ali que você entende que o extrato de alho envelhecido melhora a pressão arterial, você pode orientar o seu paciente a utilizar alho nas preparações. Aí entra essa questão do custo-benefício, da aplicabilidade. É tranquilo, todo mundo já usa alho. Então você orienta seu paciente e se ele aumentar um pouquinho a quantidade, não vai ter a questão do efeito colateral nenhum, né? Exatamente. Nesse sentido. Então é isso, a gente sempre tem que pensar. Tá, cara, eu tô vendo o estudo disso, eu vou aplicar no meu paciente, mas é aplicável? E outra, você tá fazendo isso por causa de um estudo? Tem esse ou ponto por também. causa de uma evidência robusta? Isso é importante. Aquilo tem algum problema? Vai causar algum problema para o paciente? É muito caro? E eu ouvi, já tem vários estudos que o pessoal fala de uma substância que nem no Brasil tem. É complicado. O pessoal, olha, descobri. Então, a aplicabilidade na prática, principalmente o pessoal que trabalha com consultório, é muito importante. Falando sobre esse estudo, né? Falando sobre esses doutores que viralizam no Instagram. Falando sobre creatina e calvície. Né? Tinha sério? esse ponto. Eu nunca vi. Sim, tem uns. E ele e aí entra nesse ponto que a Dandara falou. É um estudo específico com N de 18 pessoas. Que é baixo e bem antigo. Não tem. Tem artigo antigo que é bom, viu, galera? Mas assim, não teve mais nenhum estudo profundo falando sobre isso, né? Então não tem um embasamento correto para você querer propagar essa informação, ainda mais da creatina, que é um dos suplementos mais utilizados hoje em dia, né? E a galera acaba ficando mais assustada e não vai fazer uso por causa de um estudo. Exatamente. Né? E tem diversos outros estudos. A creatina é o suplemento mais estudado, que mais tem evidência científica, que você vai colher efeitos positivos e um custo-benefício baixo, se você for ver em relação a esse ponto. Então é essa questão de tomar cuidado também, de fazer um alarme grande por conta de um estudo específico. Sim. Né? Não, e assim, a gente já viu até... Isso é polêmico. Gosto de polêmicas. Oh, Deus. A gente já viu até influencer pegando estudo, abrindo estudo, imagem de estudo pra defender um ponto. Gente, o que mais tem? Algo importante. Não é empresas jornalistas que falam, mas é emissoras jornalísticas avaliando estudo. Quase coloquei, joguei o nome aqui. Avaliando estudo. Gente, vamos lá. O que tem, você vai pegar... Às vezes nem tem a referência pra gente ver, né? Não, maioria das vezes. O estudo falou... Então, assim, gente, estudo falou, abre os seus olhos. Vamos avaliar, vai ler. E é igual corrida, né? É igual tudo que a gente vai começar na vida, Vini. O início não é fácil. A gente começou a fazer isso quando a gente veio muito pro consciência. Então a gente aprendeu. E o início pra você ler os artigos foi fácil? Não, até hoje é difícil. Quanto tempo você demorava pra ler um artigo, cara? Dependendo. No início? Não, no início... Pra entender. Tu começa, aí tu desiste um pouquinho, aí depois tu volta pro raciocínio. Isso. E aí, quanto tempo? E aí, que normalmente que a gente faz a apresentação de aula, normalmente, é 15 dias ali, a gente preparando a aula, 10, 15 dias, pra entender um artigo, mas é lógico que a gente faz um raciocínio inteiro pra trazer pra cá. Mas demora, galera. Às vezes eu botei a meta ali pra mim de ler 3 artigos. 2 que eu gosto, que é um tema interessante que eu vou ter facilidade para entender, e um que eu sei que vai ser mais desafiador. Tem um artigo que até tá aberto no meu computador, que é sobre sistema de recompensa. Ele tem 39 páginas. Eu tô lendo e, tipo assim, não vai, mas tá ali, eu vou tentar entender. Mas com certeza, Vini, hoje é mais fácil do que antigamente. Não, né? Lógico, nem compara. Hoje você já sabe analisar os gráficos melhor, então interpretar mais, ser mais crítico. E aí você já começa a ler um artigo e já vê um erro exorbitante. Não, isso aqui descarta. Já descarta. Então, é isso. O início vai exigir um esforço maior. Mas depois que você vai
pegando os links, vai ficando mais fácil. Eu vou reforçar. Quando você entende o artigo, o desenho do artigo, né? É isso, gente. Então, a dica que fica. Estudem. Justo. Estudem. Sejam críticos. E a crítica vem do estudar. Olha aí que legal. Quanto mais você estuda, mais você fica crítico. Conhecimento liberta. Pra você não ser enganado. O profissional de saúde é enganado sim, gente. É enganado sim. Então, estude. Forme sua crítica e seja crítico. Faça perguntas, né, Vini? E vamos lá, gente. Inglês a gente tem que aprender um dia. Justo, na vida, tem né? que ser na raça. Dandara, acho que pra gente finalizar, onde você pesquisa artigo científico? Onde eu pesquisar? Esse aqui eu tenho... Aí a Dandara é burguesa, gente. Não, para, não é isso não. É porque a gente tem 2 plataformas que a gente usa muito aqui no Consciência, que é o Google Acadêmico e o PubMed. Tem o PubMed. O PubMed, eu gosto mais dele, porque ele tem mais ferramentas para eu selecionar o artigo. Então, os booleanos que a gente fala, o and, o or. Então, eu gosto muito, eu posso selecionar o tipo de artigo lá. Contudo, no Google Acadêmico, tem todos os artigos que tem no PubMed e mais um pouquinho. Só que lá não tem tanto essas ferramentas assim. Então, eu gosto muito de... vou estudar sobre esse tema? Eu vou no PubMed. E aí, cara, tá difícil aqui no PubMed. Geralmente dá certo, gente, no PubMed. E aí, tá difícil aqui no PubMed? Deixa eu olhar lá no Google Acadêmico. Ou então, depois que eu termino, eu olhar no Google Acadêmico. Mais uma coisa que até o Jeff me ensinou e eu levo pra sempre, Vini. Eu abro ali 5 artigos e depois eu só vou pegando ele citou isso, aí as indicações que o artigo dá. Isso, ajuda muito, né? Do tema específico. Você vai fluindo, sabe? Mas me fala, como é que você faz? É os 2 que eu uso. Eu descobri recentemente que ele só posta sobre revisões. E eu achei o máximo que ele já separa temas para você. Exemplo, aqui no Consciência a gente tem um rumo para estudar, né? Que a gente tem aquele tema específico para apresentar. Mas o que eu sentia dificuldade antes era o que estudar? Do nada, né? Do nada aqui. Não, eu quero estudar, mas o que eu vou estudar? Não teve nenhum caso diferente, nada que aconteceu no dia a dia. É a Cocker. Ela já separa... Como é que escreve? Cocker. C-H-O-C-O-R-E. Isso é um site? É um site. É como se fosse o PubMed, só que ele é só de revisões. E lá ele separa temas específicos para você. Quero estudar sobre saúde mental. Quero estudar sobre alimentação específica de alguma coisa. E aí ele já dá uma lista de revisões para você. E o mais interessante, Dandara, é que essas revisões são atualizadas. Exemplo, o autor pode ir lá e melhorar aquela revisão em si. O artigo já tem um tempo, surgiu novos estudos, e ele pode implementar lá dentro. Legal. Achei interessante também. Muita gente fica perdida. O que eu vou estudar? O que eu vou estudar? Porque, cara ou não, a gente fica mais perdido. A gente quer estudar, mas não sabe o que estudar em si. Né? Muito, muito legal. Essa é a última dica, gente. Não pesquisem artigos no ChatGPT. Galera, inteligência artificial. Eles dão várias referências que o artigo nem existe, tá? Eles explicam o artigo. Eles colocam o título do artigo. Aí tu vai ver o DOI? Pede o DOI. Entra lá no DOI pra ver se existe. Aí tu vai usar no seu trabalho aí de faculdade e o DOI nem existe. Cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado mesmo. Até com inteligência artificial a gente tem que ser crítico. Vini, mais algo a complementar que você acha que a gente não falou? Acho que não, acho que a gente falou tudo. Sim. Tranquilo. E, gente, é isso, vamos estudar. Vamos estudar para nós sermos diferenciais. Nós temos que ser, assim, diferentes e isso parte do estudo como profissional. Dara, última pergunta para Dandara para finalizar. Vamos lá. Qual foi o melhor artigo que você leu, que você falou assim, pra galera levar no consultório amanhã, falar pro paciente, o paciente brilhar o olho, assim, falar, nossa, esse Nutri estuda mesmo. Olha, um artigo que eu li, pode sim trazer pro consultório. Eu vou falar 2, então, calma aí. Começar a empolgar. Eu vou falar 2. Um artigo que eu li que foi muito legal, que me agregou muito, eu não vou saber o nome, né, gente? Eu posso até depois procurar e colocar aqui. Foi sobre alimentos fermentados. Cara, era um artigo e... gente, piada interna aqui do Consciência, mas... Nossa, a próxima semana sou eu pra apresentar. Não sei nenhuma ideia. Não peçam pro Jeff. Não peçam um artigo pra ele. E aí aconteceu isso.
Opa, Corte. Corta. Opa. Vai. Vamos voltar. E aí aconteceu isso, eu gosto de estudar intestino e ele me mandou uma de intestino. Mano, pra quê? Mas é bom, né? Porque a gente evolui. Quando a gente vê artigos de microbiota, você começa a ver muitos gráficos, muito crazy, que, meu Deus, o que é isso? E esse foi de alimentos fermentados. Cara, foi muito, muito desafiador, mas foi muito legal. É um artigo muito legal e muito completo. Então, o que eu achei mais legal é que era um artigo que ele pegava várias coisas, sabe? De fato, eles viam como alimentos fermentados, eles tem um efeito, na verdade, né? Porque o alimento fermentado já está fermentado ali. Então, tem tanto bactérias e bactérias benéficas, na sua maioria, que podem trazer benefícios, quanto os produtos dessas bactérias. Então, foi um artigo muito legal. Mas, um que eu trago muito pro consultório foi o meu o segundo tema que eu estudei aqui no Consciência, que foi neofobia alimentar. Neofobia alimentar, por que será? É um tema muito legal. Neofobia é quando a pessoa tem dificuldade ou até medo, olhando a palavra mesmo, de experimentar alimentos novos. iFood hoje vai patrocinar com tofu, gente. Não. Para com isso. E o Jeff me colocou pra estudar esse tema também. E aqui já tem podcast, tem Spotify também. Gente, vamos lá. Neofobia alimentar é um tema bem legal. E é um artigo bem antigo. E esse artigo, Vini, ele fez várias estratégias, várias, pra como melhorar essa neofobia. Então, por exemplo, você não come... Fala uma coisa que você não come, brócolis. Vamos supor que você não come brócolis. É verdade. Sério? Não julga. Não julgo. Tudo bem, é verdade. É sério mesmo? É sério, não gosto não. Caraca, primeira pessoa, cara. Eu como. Ai, gente, vamos lá. Você não come brócolis. E eles viram que eu vou colocar brócolis ali pra você. Sabe aquela escola americana que lá tem, o pessoal pega comida? Uhum. E se eles colocassem uma informação boa do brócolis ali, falando, o brócolis é o alimento que os universitários de tal mais gostam, ou então falando sobre a riqueza do brócolis, o brócolis é rico nisso, como isso aumentava a chance da pessoa comer. E aí entra a questão de você explicar pro seu paciente por que você tá colocando alimento específico na dieta. Sim, então eu não preciso explicar desse artigo pra pessoa, mas essas estratégias, nossa, e lá tinha várias estratégias. Todas essas estratégias eu trouxe pro consultório, porque, Vini, o que mais a gente pega é a pessoa que come muito pouco, não come fruta. Então, outra coisa que eles fizeram, eles pegaram adolescentes e a pessoa que estava ali oferecendo o alimento falava o quanto ela gostava daquilo. Então, antes de oferecer, vamos pensar que numa vitamina, que ela não gosta, eles viam isso. Antes de oferecer, ele falava, nossa, eu vou te dar uma vitamina bem gostosa. Cara, como eu amo. Que legal. E eu faço isso no consultório. Então, vamos supor, eu vou oferecer uma batata recheada. Nossa, isso aí, cara, vai ser a minha refeição ali, que sabe? Ótimo. Então, me ajudou muito. E esse é um artigo que você dá pra levar amanhã pro seu consultório. Amanhã. Olha que interessante. Amanhã. E você, Vini, conta aí pra gente. Qual foi o artigo que você acha que... Vamos lá. Eu tô estudando bastante sobre neurociências agora. E tem um artigo que eu achei interessantíssimo, que fala sobre o poder da expectativa, né? E é um estudo que comparou o seguinte, 2 grupos específicos. Os 2 grupos sofriam com sintomas de depressão em si. E o pesquisador falou bem assim... Aqui, eu vou te dar um antidepressivo para os 2 grupos. Ele forneceu um antidepressivo para os 2 grupos. Porém, um grupo estava tomando placebo, não estava tomando antidepressivo. E ele foi avaliar isso no final do estudo. Os 2 grupos melhoraram os sintomas de depressão. Pelo simples, essa questão da expectativa de melhorar. De você acreditar que aquilo vai funcionar. Hein? Efeito placebo. Efeito placebo e nocebo, né? Sim. Do Vitão que apresentou aí pra gente, né? Novo consciente. Novo consciente. Concierge. Novo
Estudante do Consciência. Ele falou sobre isso, o TCC dele muito mais. Tem nesse ponto. E os outros aí que eu sempre falo. Usa isso no consultório? Eu uso isso no consultório. Do poder da expectativa, de você acreditar que aquilo vai funcionar em si. E normalmente chega no consultório as pessoas que não acreditam no potencial dela. Né? A galera chega lá, não vou conseguir fazer isso. Quem nunca pegou um paciente assim? Tô aqui porque minha mulher me mandou eu vir aqui. Tô aqui por conta disso e daquilo. Então você mostrar isso pra ele. E outros que eu levo no consultório, que isso é praxe, até é maçante falar, mas vale a pena, é a questão do alimento e medicamento. Sim. Exemplo, loratadina e gengibre. O mesmo efeito no tratamento da rinite alérgica. Mágico, né? Gengibre é mágico. Gengibre e o Sumax para tratamento da enxaqueca. O gengibre apresentando o mesmo efeito positivo que o Sumax. O Sumax é forte? E o Sumax é forte. E o mais interessante é que você não precisava tomar o gengibre sempre. Era só de forma aguda. Nossa. Você tomava o gengibre de forma aguda e a enxaqueca diminuía em cerca de 2 horas. É a mesma coisa quando comparado com o Sumax. Muito bom. Gente, tá vendo? Eu acho que foi bem legal esse final, porque a gente trouxe exemplos na prática de como estudar nos ajudou, sabe? E direto na fonte, a gente foi direto na fonte. Lógico, você vai aprender com outras pessoas, a gente fala ali que a pessoa tá mastigando, né, e dando pra você, mas a gente mastigar aí direto na fonte gera muito crescimento. É a questão do congresso. O congresso serve de orientação. Sim. Você vai lá, olha um artigo, né, a galera, todo mundo tira foto, isso, depois você vai em casa, lê com calma e tudo. E para finalizar, uma coisa que eu vejo que levantou bastante minha credibilidade na questão de estudos científicos é às vezes você postar um estudo científico chamativo pra galera do seu público, do Instagram mesmo. Você posta um resuminho e o artigo embaixo. Isso dá um engajamento impressionante, além de você passar uma autoridade pro seu público para ele ver que você realmente está estudando. É isso mesmo, gente. Olha, foi muito bom, né? Eu acho que o pessoal vai... Agregou, a gente vai levar muita gente pra estudar aí, né? Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pra quem ficou até o final. Eu espero que esse podcast tenha agregado na sua carreira profissional e quem for estudante aí, nos seus próximos semestres de faculdade, também no futuro, na sua carreira profissional. Vamos lá, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acessar todas as nossas redes sociais. Curte aqui também. Comenta. Compartilhe com seus amigos, estudantes, outros nutricionistas. Comentam. E deixa nos comentários o melhor artigo que você já leu. Exatamente. E também ideias de outros podcasts. A gente pode fazer um podcast voltado explicando o artigo. Podemos, isso é massa, ó, televisãozinha aqui. A gente pode explicar um artigo na prática. Exatamente. Pessoal, vamos lá, ó, aqui no nosso canal a gente tem outros podcasts, a gente tem aulas também, então sigam a gente, acompanha lá que a gente sempre tá trazendo coisa nova, de verdade, que vem da ciência, tá, pra este lugar. É isso, até mais, beijo no coração, até o próximo podcast. Sem se rubro na veia.